Aí eles prenderam a gente no porta-malas do ônibus. Deixou apenas uma mãe e uma criança de mais ou menos 2 anos de idade. Tudo escuro, no meio do canavial. Quando eles colocaram a gente no bagageiro e fecharam, cara, na minha cabeça assim, agora eles vão metralhar esse ônibus, vão matar a gente, sei lá. Foi. Já tinha levado tudo. Eu fiquei só com a minha roupa de corpo. Todas essas ações de Deus na minha vida é para que eu o professasse como meu Senhor e Deus. Por isso que o dia 28 de janeiro de 1997 é tão marcante na minha vida. Porque foi ali o encontro de Deus comparando com Tomé. Uhum. É como se Deus estivesse aqui. Anderson, toca aqui nas minhas chagas. Sou eu mesmo que estou aqui. Não sou um fantasma, eu sou real, eu sou uma pessoa concreta, real. E ali eu comecei a professar, meu Senhor e meu Deus. Sejam muito bem-vindos ao 4º episódio do podcast Aquinotalks, o podcast católico que fala sobre fé, teologia, história e filosofia, além de outros temas relacionados à igreja no Brasil e no mundo. Meu nome é Lucas Simonetti, eu sou o host desse programa e é uma alegria ter todos vocês conosco nessa nossa 4ª edição. Hoje a gente tem um convidado super especial, né? Ele que é padre da Canção Nova, pároco da paróquia Santa Cândida, no Ipiranga, em São Paulo, tem mais de 230 mil seguidores no Instagram e tem uma das histórias de conversão mais belas que eu já ouvi. Ele, Padre Anderson Marçal. Seja muito bem-vindo, Padre. É uma alegria imensa ter o senhor conosco, viu? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. E é sempre muito bom nós falarmos de Deus na nossa vida, né? Uhum. Sempre que eu sou convidado a um podcast, a uma entrevista, seja ela qual for, eu sempre enfatizo isso. Como é bom nós falarmos de Deus, da presença de Deus na nossa vida. Porque só chegamos até aqui porque Deus nos ajudou. Então, com certeza. É isso que nós testemunhamos, é isso que nós falamos, e é isso que nós queremos viver, principalmente no tempo pascal que vivemos, né? Os Atos dos Apóstolos nos trazem muito isso. Somos testemunhas. Esse é a nossa meta. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre, por essa introdução maravilhosa. E hoje a gente vai querer saber um pouco, Padre, sobre a sua história, né? O senhor que tem um dos testemunhos de conversão mais tocantes que eu já ouvi, e eu acho que tem esse espaço aqui é muito para isso mesmo, para que a gente possa ver o evangelho na prática, né? Então, como que funcionou no seu caso, Padre? Então, faz o seguinte, faz uma breve introdução sua. Como foi a sua infância, a sua adolescência? Se o senhor veio de berço católico, como que foi a sua jornada de conversão até chegar, de fato, no sacerdócio? Primeiro eu falo assim de uma maneira muito sincera que eu sempre tinha até então, muita vergonha de falar da minha história, de alguns fatos específicos. Mas eu começo contando uma experiência que eu vivi quando eu morei em Palmas, no Tocantins, sendo seminarista ainda de teologia lá, e eu fui pregar um retiro de jovens na época. E num determinado momento, o seminarista que estava comigo e juntamente com a coordenadora daquele encontro, eles falaram assim, por que você não conta um pouco da sua história? Acho que vai ser bom para esses jovens, porque muitas vezes o jovem olha para o seminarista, acha que o seminarista já é quase que um ser angelical, e o padre já é o próprio anjo, né? Mas não é bem assim, nós somos gente, nós somos pessoas de carne e osso com a nossa própria história. E aí eu fiz a experiência de contar ali o todo. Mas é interessante, uma coisa que eu sempre contava na terceira pessoa. Eu nunca contava na primeira pessoa. Eu sempre contava o fulano, ele, aquele cara, aquela pessoa, tudo mais, mas não falava eu, né? Até como uma forma de impacto, porque aí depois no final eu falava, e esse cara sou eu, vamos dizer assim. Mas ali eu falei, eu criei coragem, né? E falei, testemunhei, disse tudo mais. E como para mim ali foi o marco de não ter vergonha, de não falar nada, de não esconder nada, mas de seguir ali. Porque muitos daqueles jovens falavam, se você conseguiu, eu também consigo. Se você pode, eu também posso. É só para deixar uma coisa no ar aqui, né? O que esse padre fez? Eu quis começar dessa forma porque um suspense sempre é muito bom, viu?
Bom, eu sou filho de uma família, o pai José Ribamar, a mãe a Ieda, um casal que eu digo assim, eu tenho em casa um exemplo de casal. Hoje, como padre, eu atendo muitos casais, eu tenho muita consequência de maus relacionamentos conjugais e tudo mais, mas eu tive um ponto de referência que foi os meus pais. E eu sempre digo isso nas homilias, sempre digo isso porque os meus pais para mim são realmente exemplos, seja da figura masculina que meu pai representou para mim, para minha irmã também, eu tenho só mais uma irmã, seja da figura feminina que minha mãe representou. Sem precisar fazer tantos cursos que hoje existem, mas era algo que vivia na prática, vivia no dia a dia, na simplicidade. Meu pai sempre trabalhou muito, minha mãe sempre trabalhou muito, então nos ensinou os valores. Eu digo que eles me ensinaram muito mais do que uma religião, eles me ensinaram os valores da religião. O valor da honestidade, o valor da fidelidade, o valor da justiça, o valor da prudência, as virtudes e tudo mais. E muitas vezes eles não precisavam falar, mas Deus quer assim. Não, a vida depois foi me ensinando que era Deus que queria daquele jeito que eles me ensinavam. Então a minha infância, primeiramente, ela foi uma infância muito, muito pautada na família. Foi aqui em São Paulo mesmo? Foi, sou aqui de São Paulo, nasci no dia 28 de março de 1977, estou com 49 anos. Tá novo, pô. Ui, um menino, eu me sinto hoje um menino, beirando os meus 50. Mas eu vejo assim, a minha infância ela foi muito pautada na família, né? Nós somos uma família pequena, eu, minha mãe, meu pai e minha irmã, mas eu tenho muitas boas lembranças da minha infância, muitas, 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 no sentido de positivo, né? E no sentido negativo, quando, por exemplo, eu tinha medo, eu sofri alguns acidentes, mas não acidentes assim graves, mas coisa de moleque. Eu sempre fui muito moleque, eu sempre gostei de andar de bicicleta, de fazer arruaça, eu sempre fui muito... Hoje se fala imperativo, né? Uma linguagem até bonita de dizer na educação imperativa, mas lá na minha época era um menino endiabrado, era aquele menino que não parava. Então eu sempre fui muito inquieto. Até uma coisa interessante, dando um salto lá na frente, quando eu falei para minha mãe que eu ia ser padre, ela falou, você não vai conseguir. Eu te conheço, você não vai conseguir ficar lá rezando o dia inteiro como se não fosse padre, assim, né? A imagem que ela tinha, tadinha. Mas a minha infância foi extremamente família. E essa família que eu via o que eles viviam. Eu aprendi vendo meu pai acordando todos os dias de manhã, chegando tarde muitas vezes do trabalho. Eu aprendi, né, com a minha mãe, olhando a minha mãe sendo a dona de casa, né? Eu aprendi com eles vendo a forma que eles lidavam com os problemas, vendo a forma que eles lidavam com as crises, vendo a forma que eles lidavam com as situações difíceis. E na infância isso foi sendo como nós estamos aqui nessa mesa, né, como a tábua rasa que diz, ou seja, a criança que vai absorvendo tudo que vai colocando aqui fica. Então, graças a Deus eu tive essa experiência de família muito forte. Só que na adolescência, aí eu trago hoje por uma questão muito mais do meu próprio temperamento, eu quis ser independente muito cedo. O senhor é colérico, né? Dá para perceber, né? E eu tive desde criança esse ímpeto de descobrir, de querer fazer, de querer ser, enfim. E aí foi quando justamente eu entro numa vida um pouco que meio obscura. Ali por volta já dos meus 16 anos de idade, eu já fazia academia e tudo mais. E fazendo academia eu recebi algumas propostas, né, dando um salto bem amplo na história. Recebi algumas propostas, principalmente para que eu pudesse fazer algumas apresentações em casas noturnas aqui em São Paulo. Então a proposta era justamente essa. Você poderia ter as mulheres que você queria,
e você poderia, além disso, ganhar dinheiro, né? Como eu disse, meu pai me ensinou muita coisa. Uma das coisas que ele me ensinou eu teria que arcar com as minhas responsabilidades e dentro delas as financeiras também. Então, eles tinham loja de sapatos em São Paulo, lá na Consolação, e ele me levava desde cedo para que eu pudesse também aprender o valor do trabalho. Uhum. E não só o valor do trabalho, mas aquilo que é bíblico, né? Que o trabalhador também tem direito ao seu salário. Então eu ia de sábado e ganhava ali uma mesada e trabalhava, né? Às vezes, como era fábrica de sapato também, então tinha, na época, né? Se tinha o mocassim, o modelo do sapato era o mocassim. Então tinha no peito do sapato, né? Na parte de cima do sapato tinha um pingente que se colocava, e eu fazia aquele pingente e ganhava ali naquele pingente. Com aqueles pingentes que eu fazia, eu tinha, sei lá, 10, 11, 12 anos de idade. Precisava fazer isso? Não precisava fazer isso. Hoje eu critico muito os pais que protegem muito os seus filhos. Uhum. Né? Os filhos vão aprender. Só que se eles não aprendem já desde criança a essas coisas, ele vai aprender quando ele tiver 30 anos de idade e já vai ser muito tarde, né? Só que aí tem o risco que eu vou entrar agora, o risco de você se expor demais também. E aí foi quando eu fui com 16 anos convidado para fazer parte de um clube que se chamava Clube das Mulheres, vamos dizer assim, onde eu iria fazer apresentações de striptease. Então na época, não bombado, porque eu não fazia isso, mas eu estava já com o meu corpo definido, porque eu fazia musculação e tal, aquela coisa toda. E aí com 16 anos eu fui. Aí você ia fazer a apresentação e aí tinha coisa, você ia tirando peça por peça, e aí as pessoas jogavam dinheiro e as mulheres vinham para cima e aquela coisa toda. Só que aí eu fazia normalmente a primeira apresentação, por conta que eu era de menor ainda, tinha apenas 16 anos de idade. Se viesse a questão do juizado de menor, aquela coisa toda, enfim. E aí eu saía. Só que quando eu saía daqueles lugares, eu saía um pouco assim, que meio que vazio, com a sensação de cheio. Era uma sensação muito estranha. Porque você sai com a sensação de ter se preenchido, mas ao mesmo tempo era como uma bexiga. Apertava, saía rapidinho. Vazio de sentido, né? Vazio de sentido. Porque era gasoso, não era sólido, né? Aqui lembrando o sociólogo Bauman, né? Que traz a realidade da sociedade líquida. Eu dou até um passo além, que o Papa Francisco em 2013 diz, a sociedade gasosa, não é nem mais líquida. E era a sensação que eu tinha lá com os meus 16 anos de idade. Era aquela sensação de você estar inchado, mas era muito rápida o esvaziamento. Então faltava alguma coisa. Aí foi quando também eu comecei a receber algumas outras propostas lá dentro também, onde essas propostas eram tipo assim, bom, aqui nós podemos não só ter a relação hétero, mas nós podemos também ter a relação homo, né? Aqui nós queremos, o que priorizamos é o prazer pelo prazer, ou seja, o hedonismo. É o prazer pelo prazer, então não importa como. Então se era com outro homem, se era com uma mulher, se era com um animal, se era com uma boneca, então não importava isso, né? E eu não aceitei isso. Eu falei, não é isso. Não foi isso que eu aprendi em casa. Eu olhava para trás e via a minha família. Não foi isso que eu aprendi em casa. Só que aí a vida continuou. E esse vazio continuava. Hoje eu sei o que preenche esse vazio, mas naquele tempo não. Nós tínhamos uma fé católica sedimentada, fundamentada, nós íamos à missa, nós íamos à igreja, fui batizado, fiz primeira Eucaristia, fiz crisma, fiz tudo. A minha família sempre foi muito católica de verdade, vamos dizer assim. Não era aquela família católica de engajada, né? Mas era uma católica, sim, de oração. Eu via os meus pais rezando, eles nos levavam à missa, né? Nos levavam ao sacramento, à catequese. Enfim, tinha essa realidade muito clara da oração, dos valores cristãos católicos, mas
a cabeça virada nessa época, né? Hoje eu entendo que era justamente essa passagem. A nossa vida é cheia de passagens. Passagem da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, da juventude para a vida adulta, da vida adulta para a meia-idade, que é a que eu estou, né? Aí chamam-se da crise da meia-idade, a crise do meio, e depois a terceira idade, né? Mas ali naquela fase dos 16 anos, depois que eu recebi essas propostas, eu falava, não quero isso, não quero isso. E aí, de repente, eu estava sentado na frente da minha casa. Esse é um fato muito curioso, muito, muito interessante. Eu gosto de contar porque me traz muitas boas lembranças. Eu estava sentado na frente da minha casa, passa uma menina linda, maravilhosa, numa mobilete, né, da sua época. Não sabe nem o que é uma mobilete. A mobilete era as bicicletas elétricas de hoje. Tá. Só que era uma espécie de uma moto, mas era uma mobilete, né? Depois você digita aí, você vai saber o que era uma mobilete. Fazia um barulho danado. E minha rua era uma subida. Aí eu sentado ali na frente, pensando na vida, passa essa moça. E aí eu só escuto o barulho. Ou seja, na subida a mobilete não deu conta e parou. Mais do que rápido, eu cheguei lá, em 2 passos, cheguei. Você precisa de ajuda? Ela, eu não sei o que aconteceu, não sei o que. Você mora por aqui? Ela morava na travessa da minha rua, eu nunca tinha visto aquela mulher. Eu falei, meu Deus, como é que você mora aqui? Eu nunca te vi. Né? Ou seja, foi uma paixão à primeira vista. E aí levei-a em casa, empurrando a bicicleta, todo cavalheiro, né? Assim, sem nenhuma intenção, sem nenhuma segunda intenção. Era só para ajudá-la a empurrar a mobilete. Nós começamos a namorar. Né? Tivemos um namoro, digamos assim, de quase 3 anos. Eu fui muito sem vergonha com ela, muito safado, muito injusto com ela. Porque você tinha quantos anos? Eu tinha já 16 para 19. Tá. Foi do 16 até os 19 anos, 18 anos mais ou menos. Traía e enfim. Era uma situação muito, muito infantil, né? Volto a dizer, o vazio ainda estava lá e eu não sabia como preencher. Chegou até um fato curioso, ela tinha ido viajar no carnaval com a família dela para a praia. Era ela, a mãe, a irmã e o pai. E eles tinham ido viajar para o carnaval na praia e eu tinha ficado. Aí, até como uma forma de vingança, falei assim, a Sabrina vai ver. Literalmente, na frente da casa dela, tinham 2 irmãs. E tinha eu e mais um outro amigo, e mais um grupinho, falou assim, vamos chamar as duas irmãs, vamos levá-la para o apartamento do fulano, e era carnaval e tal. Vamos. Fizemos. Passamos na farmácia, naquela época se vendia determinadas coisas em farmácias, compramos um afrodisíaco, colocamos numa bebida, demos para essas moças tomarem. Ou seja, era uma substância que não poderia misturar com álcool. E nós fizemos essa loucura. E nessa que misturamos com álcool, a menina ficou doida, ficou assim, descontrolada, meio que desfalecida. Até que chegou o momento de falar, não, vamos ter que levá-la embora. E aí, tivemos carregada, não tivemos nada naquela noite, aconteceu nada. Carregamos ela, aí quando eu cheguei na frente da casa dela, que era a frente da casa da minha namorada, literalmente, portão com portão de frente, chega a minha cunhada, Anderson, sei lá que hora que era, da madrugada já, e eu com a menina no braço. O que aconteceu? Aí, eu para explicar a verdade, enrolei, né, porque eu tenho o lado comercial muito grande, então eu vendi o meu peixe muito facilmente. Eu inventei uma história e tudo mais, só que a história não colou, obviamente. No outro dia, quem chega é a minha namorada. Só que no outro dia, eu sem saber que ela chegaria, porque a irmã falou, seu namorado está aqui, eu vim chegando de madrugada com a fulana, carregando no braço e tudo mais.
Só que no outro dia, ainda já tinha passado o efeito, chamamos as duas de novo, aí já não eram mais duas, eram três, aí fomos para o mesmo apartamento, isso no carnaval, não lembro se era segunda, se era terça de carnaval, enfim. E aí foi com a outra irmã, né? E aí, nessa que foi com a outra irmã, aconteceu, enfim, as coisas, aí eu já não vacilei em relação a isto, em busca de um preenchimento. Eu amava a minha namorada e buscava esse tipo de coisa. Chegamos, aí fez o que não deveria ter feito, aconteceu o que não deveria ter acontecido, deixei aquela moça em casa, e aí chegou a minha namorada. Eu lembro até hoje, ela disse: eu confiava em você. Cara, aquilo para mim foi assim uma frase que eu não me esqueço. Eu confiava em você. Por quê? Aí eu volto na minha família. Meu pai sempre priorizava o nome. É bonito de ver isso do meu pai, porque assim, ele falava: você pode não ter um tostão furado, mas se você tiver um nome, você tem tudo. É a honra, né? É a honra, né? É a honra do fiado, vamos dizer assim, né? Uhum. Hoje em dia não se vende mais fiado, mas e muito tinha isso eu vou confiar, o fiado eu vou confiar. Então, se você honrar pelo seu nome, meu pai falava, você tem que ter um nome honrado. Você pode não ter um tostão furado, mas se você honrar o seu nome é a melhor coisa que existe. E ela falou: eu confiava em você. Acabou, ali foi o baque. E aí você fica igual aquele cachorro que cai do caminhão de mudança. Triste, cabisbaixo, e, enfim, e aí e vai, insiste, diz de novo. Na época não tinha celular, não tinha nada disso, então a comunicação era ir lá, tocar a campainha e chamá-la para conversar. Outros tempos, né? Outros tempos, rapaz, nem me lembro quando era o tempo. Bom, eu estou com 49, eu tinha 17, 18, então mais de 30 anos atrás. E aí nós voltamos. E nessa que nós voltamos, aí eu acho que eu falei assim: eu preciso tomar vergonha na minha cara. Uhum. Só que aí aconteceu o fato, um dos primeiros fatos mais difíceis da minha vida. No dia 2 de agosto, ela é internada. Eu marco o fato, porque no dia 2 de agosto ela é internada com tudo que ela comia, ela vomitava, tudo que ela comia, ela vomitava, ela estava se sentindo muito mal, tinha certas tonturas, começou algumas crises, alguns espasmos de esquecimento e tudo mais, mas a gente não sabia o que era. Uhum. Até que ela teve uma crise forte, levamos para o hospital, e nessa que chegou, não tinha, era sábado à noite, né? Então não tinha assim uma estrutura de médicos especialistas naquele momento. Falamos: então vamos deixá-la internada e vamos chamar um neurologista para ver o que pode estar acontecendo, porque parece que é alguma coisa neurológica. E nessa ela ficou internada. Quando foi na segunda-feira, isso foi no sábado à noite, passou o domingo. Quando foi na segunda de manhã, chegou, ela foi, passou pela consulta e fez a ressonância magnética e foi diagnosticados 2 tumores na cabeça dela. Nossa. E assim, foram 2 tumores que cresceram muito rápido. Ela tinha feito uma bateria de exames no começo do ano, estou falando de 2 de agosto, então passados 7, 8 meses, porque ela tinha passado na faculdade para educação física, então ela tinha feito uma bateria de exames e nada tinha sido constatado. E aí, no dia 2 de agosto, ela é internada, então no dia 3, 4 de agosto, constata isso, 2 tumores na cabeça. E aí o neuro já chegou e falou assim: olha, nós conseguimos, nós até vamos tentar tirá-lo. Mas o outro, ele está envolvido de uma tal maneira que se nós tirarmos, ela morre na mesa de cirurgia. Nossa. Só que esse que estava tirado, ele cresceu no comando, porque o nosso cérebro é assim, né? É transversal. Então, ele estava envolvido no comando motor do lado esquerdo dela. Eles fizeram a cirurgia, tiraram. Só que ela já não movimentava em absolutamente nada do lado esquerdo. Isso em questão de dias? Questão de dias. Nossa Senhora. Até chegar o dia 29 de agosto, ou seja, 27 dias depois,
justamente no dia do aniversário dela, quando ela completou 19 anos de idade, chega a notícia que ela tinha falecido. Nossa. Ela morre no dia do aniversário, né? Então tudo aquilo que mais uma vez eu pensei que estava me preenchendo, mais uma vez o vazio veio. E veio com força. Porque naquele momento, né, rondavam na minha cabeça pensamentos suicidas. Eu cortei o meu pulso num determinado momento também. E, enfim, eu entrei num poço muito fundo naquele momento. Porque era como se tudo tivesse caído, todos os meus sonhos, todos os meus planos, tudo aquilo que... Nós já tínhamos planos para casar. Eu trabalhava na época em lojas de construção, então eu gostava muito da questão do designer, de arquitetura, essas coisas todas. Eu já tinha feito de forma arquitetônica mesmo a minha casa. E ela tinha perdoado o senhor de tudo que aconteceu. Sim. O senhor sabe que o dia 2 de agosto é o dia do perdão de Assis, né? Justamente. É. Justamente. Hoje eu sempre, desde então, eu sempre lembro disso, eu sempre peço a Deus, eu já creio que ela esteja no céu, mas eu sempre peço as indulgências que é favorável ali a nós, para que ela tenha também essa mesma graça de já estar no céu. Você disse que é meu aniversário, pai. Então meus parabéns, já antecipadamente. É. E ali naquele dia, naquele momento, então eu entrei num poço sem fundo. E aí sempre aparecem esses psicolegas, né? Eu sempre chamo os psicolegas, que são aqueles colegas que querem ser seu psicólogo. Não, mas não precisa, não é bem assim, já passou isso, aquilo outro. Isso eu sei que foram mais ou menos 6 meses que eu vivi nesse poço sem fundo. Eu não tinha vontade de nada. Eu trabalhava, mas eu não tinha mais vontade de nada. O senhor já tinha 19 anos nessa época? Já. Tá. Eu faço aniversário em março e ela fazia em agosto, né? Nós tínhamos essa diferença, então eu tinha 19 anos de idade. E aí foi quando eu entrei mais uma vez num poço sem fundo. E foi quando eu aceitei algumas propostas. Algumas saídas, na época nós não chamávamos baladas, mas para você que é mais novo do que eu vai entender, as baladas de hoje. E aí eu comecei a frequentar um lugar que tinha música ao vivo e tinha alguns grupos. Foi na época que explodiu o pagode no Brasil, então eram muitas bandas de pagode que tinham. E aí naquele ambiente tinha uma banda de pagode que eu comecei a fazer parte daquela banda de pagode. Me aventurava a tocar percussão, a fazer back, alguma coisa nesse sentido. A banda estava começando, então era tudo muito, 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 muito novo e ao mesmo tempo era tudo muito... dava muita audiência, vamos dizer assim. Porque era uma coisa que estava explodindo no Brasil, era o pagode. Então, Só para Contrariar, Exalta Samba, Negritude Júnior, Catinguelê e tantas outras bandas que tinha, e a banda que eu participava também. Só que aí naquele momento acontecia que você fazia o seu show, depois você acabava o seu show, você ia para as mesas e ficava ali, tomava uma cerveja, comia alguma coisa, e apareciam as fãs. E nessa que apareciam as fãs, eram coisas assim de falar, com todo perdão da palavra, mas eu vou falar como você falava, eu quero dar para você. Eram coisas assim, não eram nem diretas, era já a entrega, né? É vulgar falar isso, mas era a forma que se falava. E aí esses mesmos amigos falavam assim, cara, começa a cobrar, a gente não faz nada de graça nessa vida. Só que quando você começa a cobrar, você não tem mais direito de escolha. E aí foi quando realmente eu comecei a me prostituir. Então eu brinco, né, quando eu falo principalmente para jovem, eu brinco, mas para chamar a atenção de que tinha desde a Gisele Bündchen até a Dercy Gonçalves. E o valor era cobrado de acordo com o produto, era bem assim, né? Até eu brincava, mas
uma coisa muito... Hoje, como eu falo, né? É uma área da minha vida que é sempre muito difícil falar, por isso que eu quebro um pouquinho o gelo brincando. Uhum. Então você coloca a bandeira do São Paulo ali, né? Porque eu sou São Paulino, graças a Deus. Uhum. Você coloca a bandeira do São Paulo e faz o serviço e depois manda embora, né? E era isso que acontecia. Então foram mais ou menos 2 anos nessa vida. Até que aconteceram 3 situações em que eu digo que foram foi a puxada de tapete de Deus para que eu pudesse acordar. Como eu tinha essa vida noturna, então eu gastava mais do que recebia. Eu tinha meu emprego, né? Trabalhava numa grande loja de materiais de construção. Então eu tinha o meu emprego, eu tinha a minha renda, eu tinha essa outra renda, mas eu gastava demais. Na época que apareceram os celulares no Brasil, né, os famosos tijolões, né, também não é da sua época. Eu peguei um pedacinho dessa época aí. Você já pegou um pedacinho dela. Então era o tijolão, era um negócio. Isso aqui eu acho que era, né, só a anteninha do celular naquela época. Então eu já tinha celular, já tinha bip, eu já tinha carro, enfim, eu gastava mais. Então a primeira coisa que aconteceu, eu precisava pagar as minhas contas, eu precisava arcar, aí eu volto, né? Eu preciso ter o meu nome limpo. Então eu precisava arcar com as minhas dívidas, que eram muitas. Cara, eu tinha muitos relógios, eu tinha muito tênis, eu tinha roupa de marca, né? Enfim, eu gastava muito mais do que eu ganhava. E aí eu me envolvi com o agiota. O agiota é aquele que você pede R$10 hoje, amanhã você tem que pagar 15, 20, enfim. Essa foi a primeira besteira que eu fiz. A segunda besteira foi que eu tinha muitos clientes na minha loja que eles pagavam em dinheiro vivo, em espécie. O que eu fazia? Eram compras muito grandes porque eram construtoras, eram construtoras, a maioria eram construtoras. E aí eles vinham com dinheiro. Aí eu falava, não, fica aqui, eu vou lá pagar no caixa para você. O que eu fazia? No meio do caminho eu pegava aquele dinheiro, colocava no bolso e dava 10, 15 cheques no caixa. Até que um dos clientes, que era muito amigo do patrão, do dono da empresa, falou, olha, eu percebi que o Anderson fez alguma coisa diferente. Porque foi uma troca foi numa troca de que precisou ser feita do produto, então ele viu ali na nota que parcelado em 10 vezes. Peraí, mas eu paguei em dinheiro? Como é que é isso? E aí eu fui chamado, fui demitido, quase fui preso. Porque além de tudo era estelionatário. Era estelionato. E aí foi o que aconteceu. Então, primeira coisa, esse envolvimento com a agiota. Segunda coisa, a perca do meu emprego. Terceira coisa, e essa muito séria, que foi justamente uma mulher que eu me envolvia, e eu digo que ela é o segundo grande amor da minha vida, porque a primeira foi a Sabrina, que faleceu, a segunda foi essa mulher que eu me envolvia, e essa mulher que eu me envolvia engravidou, e nós imaturamente e irresponsavelmente decidimos abortar. E foi feito. Então o dinheiro que eu tinha da rescisão também foi para isso, né? Porque graças a Deus pelo menos eu não fui preso, mas eles me mandaram embora como se eu estivesse pedindo as contas, né? Então também não tive a liberação do fundo de garantia e também não tive os 40% da multa, da demissão, enfim. Porque o agiota foi na minha casa ameaçar minha família de morte. Nossa. Se eu não pagasse. Seu pai e sua mãe? Eles não sabiam nada que eu estava vivendo. Eles não sabiam nada dessa minha vida paralela. Eles sabiam que eu chegava tarde, sabiam que às vezes eu nem chegava, que eu ia direto da balada para o trabalho, mas eles não sabiam a fundo o que eu vivia. Eles pensavam que eu estava num bar, bebendo uma cerveja com os amigos, né?
era jovem, então eles pensavam que era isso. Minha mãe rezava muito, muitas vezes eu passava na frente da minha casa, às vezes para deixar uma mulher aqui, ali, acolá, e eu passava na frente da minha casa, às vezes 2, 3 horas da manhã, minha mãe e meu pai estavam lá rezando o terço. Nossa. E às vezes eu chegava em casa de madrugada. Já estava no espírito do Frei Gilson lá, né? Já estava na madrugada, né? Rezando o rosário na madrugada. E a minha irmã falava, você vai matar a mãe do coração, ela fica aí rezando para você. E eu falava, mas eu não estou pedindo que ela reze por mim, porque ela não vai dormir. Graças a Deus, mãe, um beijo no seu coração, porque a senhora rezou muito e reza por mim, viu? Santa Mônica, né? Santa Mônica. Eu chamo ela, todo dia 27 de novembro, de agosto, eu ligo para ela e falo para ela, né, de Santa Mônica. E essa era a vida que eu levava. Só que essas 3 coisas que aconteceram, ou seja, a ameaça de morte pelo agiota, o aborto e a demissão, sumiu tudo, caiu tudo. Todo o império que eu achava que eu tinha construído. Todo o preenchimento, mais uma vez, é aquela bexiga que você aperta, acabou aquilo. Então sumiram os psicolegas, não tinha dinheiro, não tinha carro, nada. A única coisa que eu tinha, minha família. Aqui eu até me emociono porque minha mãe e meu pai nunca me acusaram de absolutamente nada. Nada. Lucas 15, né? Voltei para casa, eu só recebi um abraço de pai e mãe. Eu queria justificar, eu queria dizer, eu queria falar que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, e era aquela coisa, né, o pai do filho pródigo, para mim, é a imagem mais bela que eu tenho do meu pai e da minha mãe nessa época, porque era o tipo da coisa assim, claro, eles ficavam bravos, eram enérgicos, vamos dizer assim, né? Mas ali naquele momento em que eu não tinha mais nada, eu vejo o filho pródigo dizendo, pai, eu pequei contra Deus e contra ti, não sou digno, e o pai virando as costas, falou, fica quieto, menino, que eu tenho, ei, vamos fazer festa porque o meu filho voltou, traz o anel, traz a sandália, é aquilo que eu vivi, né? E era lindo de ver porque eu não senti um peso na minha casa. Porque naquele momento eu poderia ter sentido um peso. Claro que eles sofriam porque eu estava sofrendo. Claro que minha mãe até hoje fala, né, que metade da cabecinha dela branca, né, minha mãe completa 80 anos hoje. Olha só que beleza. Completa no dia 19, né? Dia 19 de abril, ela completa 80 anos, completou 80 anos. E metade da cabeça branca dela, ela diz que é meu. Foi eu que coloquei. E ela tem um tremor essencial, né? Que chama tremor essencial, porque é um tremor essencial. E isso aconteceu. Isso agravou nessa época. O senhor só tem uma irmã, então? Só tenho uma irmã. Tá. Graças a Deus. Nunca deu trabalho. Né? Nunca deu trabalho. É 4 anos mais velha que eu. Mas sempre foi uma menina de muito juízo. Né? Ela aprendeu muito mais do que eu, do que os nossos pais nos ensinaram. Né? Ela pegou muito mais rápido o que realmente preenchia o coração dela. E aí eu voltei para casa. Nessa que eu voltei para casa não tinha mais nada, não tinha mais ninguém, só tinha eles. E aí num determinado momento, num determinado dia, minha mãe falou assim, vamos à missa? Na minha cabeça, a missa era a missa da tosse. O que era a missa da tosse? Era a missa daquelas velhinhas que vão tentar cantar e não conseguem, tosse, mas no microfone. Né? Só que não foi na nossa paróquia. Né? Nós tínhamos a nossa paróquia, que eu fiz a primeira Eucaristia, a Crisma, tudo mudou. Na época da explosão do padre Marcelo Rossi, da explosão de tudo que aconteceu ali no finalzinho da década de 90, início do ano da década de 2000, mas mais na década de 90. E eu cheguei naquele lugar, que não era uma igreja, era um galpão, vi aquela multidão de gente, aquela missa com música, com todos os instrumentos, com todas as coisas. Aquele padre que falou o que eu entendia. E já me chocou aquela missa. Eu falei, alguma coisa diferente aqui. Tem alguma coisa diferente. E aí, no final da missa, o padre Marcelo
passeia com o Santíssimo Sacramento. E ele desceu, e primeiro ele fez toda a preparação, que agora nós vamos receber Jesus e tudo mais. Aí chegou aquela coisa grande, dourada, eu falei, nossa, será que aquilo ali é Jesus? Não sabia que aquilo lá se chamava ostensório. E aí ele passava, e ele passa, né, ele dá uma volta no lugar. Só que ele foi assim uns 20 metros à frente e voltou. No que ele voltou, ele traçou o sinal da cruz com o Santíssimo Sacramento na minha cara. Nossa. Não fez mais nada, só fez isso. Ali, alguma coisa aconteceu. Ele foi e voltou. Ele foi uns 20 metros à frente e voltou de costas, assim. Aham. Acho que Deus falou para ele, ó, é aquele menino lá. Aí ele voltou de costas, parou com o Santíssimo Sacramento e traçou o sinal da cruz. Que coisa, hein? Naquele momento eu senti uma coisa que eu não consigo explicar, mas eu sei hoje o que é. Uhum. Mas eu não sei explicar o que aconteceu. Como, enfim. E aí ele subiu, colocou o Santíssimo Sacramento no altar, e aí reza e canta e tudo mais. E naquele momento ele fala, dentre todos vocês, um jovem aqui presente está sentindo o chamado de Deus a uma vocação específica. Ele não disse ao sacerdócio, ele não disse nada mais disso, ele só falou isto. Aquilo veio como uma avalanche de amor, eu posso dizer. E naquele momento, ele falou isso, no meu coração eu respondi, quero ser padre. Caramba. Foi tudo do mesmo dia, né? Porque foi o meu encontro pessoal com Jesus Cristo ali. Uhum. Foi, eu digo, o batismo no Espírito Santo, que eu chamo, que eu digo, e foi a vocação. 28 de janeiro de 1998. Dia de São Tomás de Aquino. Oh, patrona aqui do nosso Por canal. isso que quando você me convidou, eu falei, Tomás de Aquino quer conversar comigo. E foi no dia dele, né? Então, e hoje eu falo, quando eu converso com as pessoas, quando eu digo, quando eu estou dando formação, eu sempre bato quando foi o seu encontro pessoal com Jesus. Porque muitos não fizeram a experiência de um encontro pessoal com Jesus. Tem a sua religião, tem a sua fé, fazem até as coisas bonitinhas, mas não tem um encontro pessoal com Jesus. Deixa eu dar um salto na história para explicar isso teologicamente, depois que para mim ficou aquela coisa marcada na vida. Como teólogo, estudante de teologia, eu sempre li e admirei muito o Joseph Ratzinger, sempre. Em 2005, quando ele é eleito Papa. E depois, quando ele escreve a primeira encíclica, Deus Caritas Est. Eu peguei aquela encíclica e devorei-a. Eu era estudante de teologia já. Só que o que me trouxe uma verdade experiencial foi o primeiro parágrafo da Deus Caritas Est. No início do ser cristão não existe uma grande ideia, nem uma atitude moral, mas o encontro com uma pessoa que dá um novo sentido ao existir. Pronto. Ali eu entendi o que aconteceu lá em 98. Não bastava eu ter tido uma grande ideia. Ali o Papa Bento ele escrevia pouco e destruía séculos. Numa única frase, não, o cristianismo não é uma grande ideia. Ele acabou com todo o século XIX do iluminismo. É verdade. Nem uma atitude moral. Ele acabou com todo o jansenismo e tudo que tinha na questão moral. Não é uma filosofia, né? Não é uma filosofia. Não é apenas uma atitude moral. Não é você deixar de fazer isso simplesmente porque você quer deixar. Uhum. Não, aí ele coloca, no início do cristianismo, é um encontro com uma pessoa. Ali ele é ousado em dizer, inclusive, que nós somos cristãos não pelo batismo. Nós somos cristãos pelo encontro com Jesus. Que é esse encontro que vai me fazer pedir o batismo. E é o que a gente vê nos Atos dos Apóstolos. Uhum. Quantos, né? A primeira pregação de Pedro, a segunda pregação de Pedro,
todos eles ouviram a pregação de Pedro, até a minha padroeira hoje, né? Eu sou pároco da paróquia Santa Cândida, e Santa Cândida conta-se a tradição que foi discípulo de Pedro, uma mulher muito doente, que ouviu a pregação de Pedro e mudou de vida e pediu o batismo. Então o encontro com Jesus é o que nos faz cristãos. Então naquele dia, 28 de janeiro de 1998, foi esse encontro com Jesus que mudou a minha história. A minha vida, ela tem um início quando eu fui gerado no ventre da minha mãe, e ela tem um renovo no dia 28 de janeiro de 1998. Né? Porque ali foi justamente o momento em que eu digo, com toda a sinceridade, foi quando eu comecei a viver. Eu antes sobrevivia. A partir daquele momento eu comecei a viver. O senhor encontrou o sentido, né, padre? Eu encontrei o sentido. Já não era mais simplesmente uma bexiga cheia de ar. Tinha sentido. Era sólido. Não era mais gasoso. E muito menos líquido. Era sólido mesmo. Aí começou a outra jornada. Primeira pessoa que eu fui falar, minha mãe. Mãe, quero ser padre. Imagina a cara dela. Ela, o quê? Até onde você era um prostituto? Você quer ser padre? Mas ela falou, se for de Deus, vai. Comecei a namorar. E aí entra uma outra fase da história também muito bonita, porque eu queria só rezar. Eu procurava a igreja para participar da missa todos os dias. Eu chegava em casa tarde do trabalho, eu rezava o rosário inteiro. João Paulo II ainda não tinha colocado o quarto, né? Então era somente os 3. Eu rezava o rosário inteiro e eu queria ler a Bíblia e eu queria... eu falo assim, né? Os efeitos desse encontro pessoal com Jesus, dessa ação do Espírito Santo em nós. O repúdio ao pecado. O repúdio ao pecado. Era então interessante porque tem os squish, né? Que é esse negocinho aí em cima. O alerta de incêndio. Né? Aquele negocinho ali. Quando você faz essa experiência com Jesus, esse negócio fica ligado o tempo todo. Qualquer sinal de fumaça, aquele negócio já joga água em você. Ou seja, qualquer sinal de pecado, você já sente um repúdio muito grande. Isso precisa ser alimentado até. Eu preciso alimentar isso até hoje. Porque senão também a experiência com Deus, nossa experiência com Deus, porque nós queremos, pode esfriar. Então esse repúdio ao pecado, a busca pela oração, a busca pelos sacramentos. Eu queria me confessar toda semana. É o que eu faço hoje. Mas eu queria me confessar toda semana, se possível todos os dias. Teve um padre que eu fui me confessar, ele falou, de novo? Ué, eu pequei? Sai da igreja e já volta pelo porta do fundo. Por isso que eu falo a você, não tenha vergonha de confessar todos os dias. E se o padre falar, mas de novo, você fala, pois é, padre, eu pequei de novo. E o senhor está pecando me julgando. Ora essa. Fale com isso, fale dessa forma com caridade pro padre. Mas assim, aí foi quando eu, num dia, eu cheguei em casa, minha irmã falou assim, me leva na casa de uma amiga minha, que é aniversário dela. Falei, tá bom, entra, eu te levo. Ela falou, não, vai se trocar, vai tomar um banho, você acabou de chegar. Eu falei, não, mas eu não vou ficar, eu só vou te levar. Eu falei, não, você vai, você fica comigo. Minha irmã namorava, só que ela naquela época, o namorado estava viajando, sei lá o que era. Eu falei, tá bom, então vamos. Aí tomei banho e fui. Nessa que eu fui, a moça desce da escada, aí o homem velho bateu. Eu falei, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. E nessa que eu falei, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Aí nós trocamos telefone, aí começamos a conversar e tal. Da minha vida ainda antiga, né? Porque o homem velho, ele agoniza, mas não morre. E aí então eu já queria ir para os finalmente. Ela falou assim, não, nós não estamos namorando ainda. O dia que eu tentei dar um beijo nela. Nós não estamos namorando ainda. Eu falei, não. Ela, não. E o que precisa? Você precisa fazer 2 pedidos. Eu falei, sério? Ela, sério. Você precisa pedir para mim que você quer namorar comigo, que eu não fico, eu namoro. E você precisa pedir para os meus pais. Eu, que? Pleno século, final do século XX, você quer que eu peça em namoro? Ela, é assim que eu namoro. E como um bom colérico, eu falei, eu vou topar o desafio, eu vou lá falar com seu pai e sua mãe. Fui.
Fiz. Aí até com uma forma de falar assim, e agora? Ela falou, agora você precisa pedir pra mim se eu quero namorar com você. Eu falei, ainda? Eu já falei com seus pais. Ela falou, pois é, mas você ainda não fez o segundo pedido. Você quer namorar comigo? Eu falei pra ela. Aí começamos a namorar. E aí nessa primeira conversa, pós-pedidos, aí começamos a conversar sobre várias coisas e entrou o assunto religião. Ela falou, você tem alguma religião? Eu falei, tenho. Sou católico. Inclusive quero ser padre. Eita. Olha que forma bonita de começar um namoro. Tendo em vista que o sacerdócio católico latino tem o celibato. Exato. Aí ela falou, não se preocupa, que isso eu vou tirar da sua cabeça. Eu falei, tá bom. Eu falei, e você? Ela falou, sou católica, praticante, inclusive tenho um tio que é padre, inclusive esse tio fundou uma comunidade. Esse tio, ele fundou uma comunidade chamada Canção Nova, e o meu tio é o padre Jonas Abib. Você conhece? Eu não conheci. E aí a gente começa a entender, né? O caminho de Deus para nós. Ela me levou para a Canção Nova. Hoje eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande por toda a família do Padre Jonas, porque muito me ajudaram, muito, 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 nesse momento, né? Porque se lá naquele momento, naquele dia, eu tivesse procurado um seminário e entrasse no seminário, eu acho que eu não seria padre hoje. Porque eu precisei deste tempo para fazer uma escolha real daquilo que eu precisaria deixar para poder abraçar o sacerdócio. E o que é que eu precisaria deixar? A constituição de uma família. Porque aquela mulher era a qual eu via como a minha esposa, a mãe dos meus filhos. Nós tivemos um namoro, vivemos um namoro como precisa ser vivido. E nessa... Quanto tempo o senhor namorou ela? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Isso aí o senhor já tinha 20 e pouquinho. E aí, até que chegou um momento que eu não podia mais enganá-la, porque eu pensei que o sacerdócio iria sair de mim. Mas não saiu. Pelo contrário, com toda a dinâmica de Deus, eu já era ministro da Eucaristia, eu já estava na coordenação do nosso grupo de oração, e ela também estava junto comigo. Inclusive o outro coordenador do grupo é o padre Marcos Roberto, que também é padre, que também na época namorava. Então éramos nós dois, os dois casais que levavam adiante o grupo de oração. E ali a coisa não saía. Até que chegou num dia, no domingo do Bom Pastor, em que eu estava lá do lado do padre, que eu era ministro da Eucaristia, e ela estava lá na Assembleia. E o padre falando de vocação. Vocação do Bom Pastor, disso, daquilo. E eu olhava para ela, eu falei, meu Deus, eu preciso tomar uma decisão. Isso foi maio, né? Mais ou menos ali, maio, sempre o domingo do Bom Pastor cai mais ou menos em maio. Aí naquele dia eu falei, eu não tinha palavras, nós saímos dali, acho que nós fomos comer alguma coisa e eu quieto, e ela percebeu, porque ela sabia dos meus dilemas, e o padre tinha falado para mim. Aquela coisa que o padre, quando o padre parece que está falando só para você, não tem mais ninguém na igreja, só tem você, e a missa estava cheia. E aí saí dali, levei-a em casa, aí aquela noite foi uma noite de decisão. No outro dia eu falei, eu preciso terminar. Só que primeiro eu preciso falar com o meu diretor espiritual. Fui até o Liceu Coração de Jesus, padre Salesianos, padre Guedes, que era meu diretor espiritual. Ele falou, bom, eu acho que você não tem mais direito de enrolar nem a Deus, nem a ela. Deus, aí ele falou uma coisa muito bonita para mim, que eu uso até hoje. Deus está no Gênesis. Todo homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa.
E aí Jesus lá nos evangelhos ele vai dizer, alguns, por causa do reino dos céus, se fazem. Ali eu entendi. A vocação matrimonial, a paternidade, não iriam sair de dentro de mim. Elas iriam me acompanhar pro resto da vida. O padre é um pai espiritual, né? E o padre precisa ter a esponsalidade, senão ele não consegue viver a esponsalidade com a igreja. E o padre precisa ter muito real a paternidade, porque senão ele não consegue ter a paternidade espiritual. Ali eu entendi. Eu falei, e então, Padre Guedes, eu falei para ele. Ele falou assim, não é uma substituição, é uma escolha e uma renúncia. Ok. Terminamos o namoro e tudo mais. Como eu trabalhei, aí segue a vida. Fui fazer encontro com os salesianos. Os salesianos falaram, olha, aqui não é o seu lugar. Os salesianos é a ordem fundada por Dom Bosco. Tá. Por Dom Bosco. Esse padre, ele era salesiano, ali no colégio Liceu Coração de Jesus, que fica ali no centro de São Paulo mesmo. Ele era um padre salesiano, eles eram salesianos. O padre Jonas era salesiano. É mesmo? É. Pra ver como negócio... Eu falo, Deus não brinca em serviço. Quando ele coloca, ele coloca. Eu já tô arrepiado que o senhor falou que é sua vocação do dia de São Tomás. Imagina. Minha paróquia foi uma paróquia durante muito tempo, salesiana também. Tinha muito essa questão da juventude. Era uma paróquia chamada São Luís Gonzaga, que é o patrono da juventude. E que o próprio Dom Bosco, né, porque São Luís Gonzaga é do século XVI e Dom Bosco é do século XVIII, o próprio Dom Bosco tinha uma devoção muito grande por São Luís Gonzaga. Que era jesuíta, né? São Luís Jesuíta. Que morreu seminarista, não chegou nem a ser padre. Eu fui ver o corpo dele lá em Roma. Em Roma. E aí, então, tinha essa salesianidade sem eu saber. Mas foi frustrante quando eu cheguei e o padre disse assim, que já era um outro padre, não era o padre Guedes que tinha me acompanhado. Aqui não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar. Você tem muito disso, mas você tem uma espiritualidade que você não vai vivê-la aqui. Porque eu tinha a espiritualidade do grupo de oração, a espiritualidade da renovação carismática e tudo mais. E aí ele falou assim, aqui você não vai viver. Mas pode ser que você consiga viver isso na Canção Nova. Mas aí eu descartei aquilo. Por quê? Como é que eu vou viver a minha vocação na comunidade do tio da minha ex-namorada? Não tem condição. Aí fui fazer um encontro vocacional com os da Arquidiocese de São Paulo. Sabe aquela coisa de você querer colocar a peça quadrada no redondo? Não cabe. É a questão de coordenação motora, né? Não vai caber ali. Geométrico, não cabe. Não me coube ali. Não era o meu lugar. E aí, voltei, então estava naquela coisa. Aí a tia dela, irmã do Padre Jonas, ela morava em São Paulo, mudou para Cachoeira Paulista na época. E ela queria que eu fizesse alguns projetos, né? Eu trabalhava com isso, projeto da casa, de VECO, essas coisas. Tudo. Aí, conversa vai, conversa vem, conversa profissional até então. Ela vai e me diz assim, como é que está a sua vocação? Aí eu falei, olha, eu fui nos salesianos, eles não me aceitaram. Era frustrante aquilo para mim. Fui para os diocesanos, não me encaixei, não me encontrei ali. Mas o senhor chegou a entrar no seminário ou não? Não cheguei. Eu fiz os encontros vocacionais na época. Tá, entendi. Então, nos encontros vocacionais, eu fiz 2 encontros com os salesianos e 1 encontro apenas com os diocesanos. Eu não me encaixei. Ela falou, então por que você não liga pro Jonas? Era a irmã dele, né? A irmã do Padre Jonas. Por que você não liga pro Jonas? Eu falei assim, mas não vou ligar, o que é que ele vai falar, né? Não, ele é padre, ele vai te entender, ele vai te acolher, vai te ajudar. Aí aquela coisa de você falar assim, eu quero um sinal de Deus. Eu sabia que o Padre Jonas não atendia telefone em casa. Eu vou falar assim, aí eu falei assim, se é para eu ir, se é para eu ligar, eu vou ligar meia-noite. E não tem que ser secretária, nem outra pessoa, tem que ser ele atender. O senhor pediu o sinal de Jonas, que está no Evangelho, né? Liguei meia-noite. Esperei dar meia-noite, liguei meia-noite, o Padre Jonas não atende o telefone. Nossa. E por que ele atende o telefone? Ele tinha acabado de chegar de uma missa, sei lá de onde que ele tinha chegado, e para não acordar as pessoas lá, ele pegou o telefone. Aí eu fiquei sem voz, né, na hora. Fiquei sem palavras. Ele, alô, padre, é o Anderson. Ô, meu filho, como é que tá? Tudo bem? Fiquei sabendo que você
pode ser o meu confrade, porque pode ser que você entre no Salesiano. Eu falei, não, padre, não está dando nada certo lá. Eu falei, não, a última história que eu tinha era essa. Então a acolhida dele foi tão boa, porque ele nem falou da sobrinha. Uhum. A acolhida dele foi tanta que ele falou assim, aí eu falei assim, eu queria um direcionamento seu. Ele falou, então vem aqui. Isso acho que era segunda, ele falou assim, vem na quinta-feira a gente conversa. Aí eu me organizei para pegar um dia de folga. Uhum. Aí as datas que sempre trazem, né? Que dia que era? 4 de agosto. São João Maria Vianney. Nossa. Dia do padre. E aí nós passamos, foi eu, minha mãe e minha irmã para Cachoeira Paulista. Eu, minha mãe e meu pai para Cachoeira Paulista. Então, primeiro nós participamos daqueles programas que tinham o Amor Vencerá, né? Que eram programas ao vivo. E a nossa conversa estava marcada para 3 horas da tarde. Aí fui para às 3 horas da tarde para o escritório dele. Primeiro aí tinha um pessoal lá, começou a rezar o texto da misericórdia, que fazem isso, né? Nós fazemos isso, 3 horas da tarde. Acabou o texto, eu fui conversar com ele. Nossa conversa durou não sei quanto tempo, mas eu divido a conversa em 3 fases. Primeiro ele falou comigo como padre. Ele falou, o padre é isso, o padre é aquilo, o padre faz isso, o padre faz aquilo, o padre faz aquilo outro. Depois, sem ele pausar, mas continuando, eu divido, aí dentro de mim. Ele começou a falar não mais como padre, mas como fundador da Canção Nova. E aqui nós temos um seminário, e aqui a nossa formação é assim, e aqui a nossa vida é assim, assado. E aí quando foi lá, já pro finalzinho da conversa, ele falou como tio. Aí foi quando ele falou assim, e por que você renunciou à minha sobrinha? Lembrei da frase do padre Guedes. Uhum. E padre, se eu falar para o senhor que eu não amo a sua sobrinha, eu estou mentindo. Porque hoje eu sei o que é o amor de verdade entre um homem e uma mulher. Eu sei o que realmente eu esperaria dar para a sua sobrinha. Mas hoje eu não faço uma renúncia. Eu faço uma escolha. E eu faço uma escolha para aquilo que hoje está mais forte no meu coração, que é o sacerdócio. Aí nós estávamos assim, ele de repente levantou, abriu os braços e falou, seja bem-vindo. E eu falei, ué, esse velho tá ficando doido. E aí ali, normalmente os encontros vocacionais para entrar na Canção Nova tem uma duração de no mínimo 2 anos. Uhum. Que você é vocacionado e você é acompanhado, né, por alguém. Isso era agosto. Na hora ele me levou para um outro padre, que era o padre Edmilson, né, que é o fundador dos Jovens Sarados hoje. O padre Edmilson, que era o coordenador da pastoral vocacional, vamos dizer assim. E aí sentamos, aí o padre Jonas, eu e o padre Edmilson, e o padre Jonas falando, então ele pode começar já a fazer os encontros vocacionais, mas o padre Edmilson, a princípio ele ficou, não, mas não pode, né? Porque a gente já está mais do meio do ano, já está em agosto. O próximo encontro já é setembro e o último já é em novembro. Então é melhor ele começar no ano que vem. E aí o padre Jonas disse, não, mas ele já fez um caminho vocacional de 3 anos, 2 anos. Aí o padre Edmilson, mas fez por onde? Aí foi quando o padre Jonas explicou para o padre Edmilson que eu conhecia a Canção Nova de dentro, né? Nós íamos todo final de semana, pelo menos a cada 15 dias nós íamos para lá, ficávamos na casa do padre Jonas. Foi quando eu conheci o padre Léo, foi quando eu conheci vários outros padres, padre Zeca. Conta um pouco disso, como que foi conhecer o padre Léo, né? O padre Léo foi uma experiência muito marcante, porque eu já era seminarista na época. Uhum. E como eu morava, eu sou daqui de São Paulo, então muitas vezes eu ia buscá-lo no aeroporto para trazê-lo para Cachoeira Paulista. Uhum. Então, Cachoeira Paulista, São Paulo, 180 e poucos quilômetros, né? Aliás, 210 quilômetros, 180 até Aparecida. E ali nós conversávamos muito. E o padre Léo, ele era um homem muito enérgico. Uhum. Bem colérico, um né? Homem bem colérico, mas um homem de um coração gigantesco. E um homem de uma espiritualidade na vida. Porque você conversava com ele, você tinha vontade de ir para o céu.
não eram só as pregações inteligentíssimas dele, porque as pregações dele eram fantásticas, mas o dia a dia do Padre Léo, a vida do Padre Léo, né? Ele tinha um jeito de falar muito engraçado, mineiro, né? E ele diz, um dia no aeroporto, eu sempre pedia, né? Benção, padre. Né? E ele, ser bento. Aí teve um dia que nós nos encontramos, eu cheguei um pouquinho atrasado, né? E aí ele, você tá sebento hoje, hein, meu filho? Eu falei, pô, padre, me desculpa, foi sem querer, eu cheguei atrasado, peguei trânsito, eu falei, não, você tá sebento, porque esse atraso com certeza é Deus te abençoando. Aí me quebrou as pernas, né? Eu tava lá com todas as justificativas que eu tava chegando atrasado. Ele, tá sebento hoje, hein, meu filho? Padre, me desculpa. Ele, calma. Sinal que esse atraso Deus te abençoou mais ainda. Então foram experiências com ele assim marcantes na vida. Aprendi muito com ele, né? Muito. O Padre Léo ele era tão organizado naquilo que ele pregava, porque até as historinhas que ele contava no meio das palestras estava no esquema dele. Ele planejava mesmo. Ele planejava tudo. Ele planejava o começo, o meio e não planejava o fim. Porque ele falava assim, o meio, o começo é o barro que eu dou para Deus, o meio é a formação do barro e o fim é Deus que vai fazer o vaso como vai ficar. Então eu não sei como é que vai ficar. Então ele planejava o começo, o meio e o fim era sempre 3 pontinhos. Mas com todas as coisas, com as historinhas, com tudo que ele contava, né? Até com as tiradas dele e tudo mais, era fantástico. Então foi justamente nessa época que eu convivi, antes de ser padre, com eles. O Padre Léo já era padre nessa época. Já era padre. Extravagante, né? Nas camisas, com as roupas que ele usava. Eu peguei o Padre Léo gordo, né? Gordo mesmo. O Padre Léo que ainda fumava, isso lá no começo, o Padre Léo que ainda fumava. Depois foram mudando as coisas. O Padre Jonas que ainda nem usava klezma. O Padre Jonas também não usava klezma, né? Na época. Depois as coisas foram mudando, ele teve um sinal de Nossa Senhora para ele identificar-se como padre. Normalmente os padres salesianos não usam por causa da questão dos jovens, então para se aproximar um pouco mais. Então tinha essa pedagogia deles. E aí eu conhecia a Canção Nova de dentro. Então naquela conversa com o padre Edmilson, tá bom, então vamos aceitar, o Anderson vai começar os encontros, pode fazer esses 2, mas o caminho mesmo a gente faz para o outro ano. Beleza. Então eu fiz os 2 encontros que restavam naquele ano, né? Fiz o de setembro, era no agosto, então eu fiz o de setembro e fiz o de novembro. Quando foi no dia 23 de dezembro, o padre Edmilson me liga e fala assim, nós tivemos a reunião aqui com a equipe vocacional e o conselho da comunidade também aprovou, nós queremos que você entre já. Aí eu, sem palavras, né? Mas como entrar já? E na minha cabeça era pro ano que vem, até para eu poder me organizar na questão do meu trabalho, questão de família, questão de faculdade. O senhor fazia faculdade naquela época? Fazia arquitetura. Mas como? Ele falou, os novos entrarão agora no dia 28. Isso era 23. No meio ainda tinha o Natal. Eu falei, padre, não dá? Ele falou, tenta. E desligou o telefone. Dia 28 de dezembro de 1999, estava eu entrando na Canção Nova. Isso para trazer, assim, a pressa de Deus e, ao mesmo tempo, o cuidado de Deus. As coisas, para mim, sempre foram muito prematuras. Né? Porque hoje, lá na paróquia, nós temos um vocacionado que ele está começando já o 2º ano, ele também quer ser padre, né? Começando o 2º ano. Então, aí, às vezes eu paro e fico assim, mas por que Deus tem tanta pressa comigo? E não só isso, várias coisas. Se eu fosse contar aqui as histórias da vida seminarista, da vida sacerdotal, meu Deus tem muita pressa. O espaço é seu, viu, padre? Né? Mas ele sempre se antecipa comigo
na criação das coisas, por exemplo, falando hoje, na Santa Cândida. Eu cheguei na paróquia Santa Cândida no dia 9 de fevereiro de 2020. Quando foi no dia 18 de março, vem o decreto para fechar por conta da pandemia. 40 dias depois. Então eu era pároco pela primeira vez, né? Porque eu sempre trabalhei muito mais na parte formativa, fui reitor do seminário e tal. Então era a primeira vez que eu estava vivendo como pároco. E a experiência de estar numa paróquia que eu não conhecia, não sabia, e além de tudo, tudo fechado. Então foram desafios assim, e que hoje eu sempre falo que a Santa Cândida, no começo, ela precisou ser muito puxada. Era uma comunidade paroquial, a igreja é imensa. A igreja tem 460 lugares para você sentar, e se você quiser, ainda tem os espaços, os corredores, então é uma igreja muito grande, muito alta, muito imponente. Mas era uma comunidade. O vitral ali dela, a pintura, né? Então, mas era uma igreja que estava entregue, né? Enfim. Então, durante alguns anos, eu e o vigário, que foi comigo, nós tivemos que puxar a Santa Cândida. Hoje eu tenho que correr atrás, porque a bichinha vai correr na frente e eu tenho que correr atrás dela, porque ela foi. Então, parte muito do meu temperamento também, mas parte muito dessa dinâmica de Deus comigo. Né? Deus sempre me coloca desafios enormes para viver. Não só agora como padre, mas na minha vida inteira. Né? Tanto que um dos livros que eu escrevi, Aprender a Escolher, Ensinamentos de Pai para Filho, eu conto a minha história, mas primeiro eu conto o que meu pai me ensinou. Foi a vivência do luto. Quando meu pai faleceu, eu precisava escrever, deixar testemunhado o que ele tinha me ensinado. E eu escrevi, não tinha pretensão que aquilo fosse um livro, mas aí a editora falou: padre, isso aqui não é só para o senhor. Isso aqui não é só um testamento ou uma lembrança. Isso aqui as pessoas precisam aprender também. Então eu conto na primeira fase, na primeira parte, o que meu pai me ensinou e o que eu vivi querendo não aprender. E depois o que mudou quando eu aprendi a escolher. Por isso que é aprender a escolher. Porque a vida é sempre uma escolha, mas nós precisamos aprender a escolher, né? Então eu conto ali um pouco da minha história com meu pai e o que eu fiz de besteira na vida e depois o que aconteceu. Até para explicar é um pouco complicado, eu não sei como que saiu aquele negócio, mas saiu. Tá lá o livro. Mas para dizer que na vida Deus sempre se antecipa a muitas coisas grandes na minha vida que fazem parte do meu temperamento, porque eu não sou de dizer assim, não quero. Tem um leão enorme para matar. Vamos lá. Vamos lá. Então, todos esses desafios, né? O desafio de ter entrado na comunidade. Eu tive que resolver toda a minha vida em 5 dias. Nossa. Eu tive que pedir demissão, eu tive que fazer toda essa parte. Claro que eu tive que voltar depois para fazer todo o processo de documentação e tudo. Trancar tive que arrumar, a faculdade. Trancar a faculdade, tive que fazer enxoval, essas coisas todas, em 5 dias. Além de ser nesses 5 dias, 2 dias Natal, né? Porque foi no dia 23 que ele me liga, para entrar no dia 28. Padre Edmilson é doido. Viu, Padre Edmilson? Mas para trazer essas realidades de como Deus ele vai costurando a nossa vida, né? Hoje eu entendo muita coisa olhando para trás. Eu entendo por que a Carolina entrou na minha vida. Eu entendo que eu entrei na vida dela, ela entrou na minha. Ela não entrou na minha vida, ela não foi usada por Deus somente para entrar na minha vida, para eu ir para a Canção Nova. Mas eu também entrei na vida dela. E nós sabemos por quê. Por que eu tive toda aquela experiência? Por que Deus permitiu que eu tivesse todas as experiências? Depois ir para Roma,
Depois, enfim, eu não sabia nem ser padre direito, me colocaram para ser formador dos seminaristas. O povo eu acho que o povo é doido. E somos mais doidos ainda, porque a gente aceita. Né? Em nome da santa obediência a gente aceita. Mas eu não sei quem é mais doido. Se são os nossos superiores, eu falo porque eu fui superior. Ou se somos nós que aceitamos, que obedecemos, né? No dia da nossa ordenação, o bispo pergunta, né? Promete-me respeito e obediência a mim e aos meus sucessores. E a gente fala, prometo. A gente fala, promete sem saber o que a gente está falando. Mas a gente promete e vai, e segue. Né? E aí, a experiência de ser um barco, à vela, no meio do mar, de ser conduzido por Deus, de para onde Ele soprar a gente vai. E tanto que eu fiz essa experiência dessa dinâmica do estar nas mãos de Deus na escolha do meu lema diaconal, que é o mesmo sacerdotal. Me caiu aos olhos o capítulo 6 de Isaías. E aí, ali é como se Isaías estivesse tendo uma imagem do altar e Deus falando para ele, profetiza. E ele fala, mas eu sou um homem de lábios impuros. E aí vem os anjos, pegam 2 brasas do altar e tocam na língua de Isaías. E aí fica ali, né? E aí ele escuta Deus dizendo, a quem enviarei? E aí o coitado de Isaías olha para um lado, olha para o outro, fala, não tem ninguém, Senhor. Eis-me aqui, envia-me. Então esse é o meu lema. Olha só. Lema de missionário. Homens de lábios impuros, que se depender de mim nunca vai ser purificado, mas a brasa do altar vem à minha língua. E o eis-me aqui, né? Muitas vezes eu pensei que o eis-me aqui era um lema para as missões, para ir às missões, para a destra. Né? Mas não, o eis-me aqui era também para dentro, para próximo, para muito perto às vezes. O eis-me aqui, ontem eu fui ao hospital, tem um músico nosso, o pai dele estava na UTI, e aí fez a cirurgia, fez um negócio, enfim, aí eu fui dar a unção dos enfermos dele ontem. Só que eu precisava sair correndo do hospital, estava na UTI, precisava sair correndo porque eu tinha atendimento marcado na paróquia logo depois. Então ontem era uma janela que eu tinha para poder ir até o hospital, dar essa unção e sair correndo. E aí ele estava no leito, aí quando eu estou saindo do leito, a dona Isildinha estava lá também. E aí ela estava com o sobrinho dela, porque era... Aí, padre, o senhor não pode ir ali também falar, né? Eu estava já sumindo, padre, e eu querendo sair. O senhor não pode ir ali dar uma unção na minha tia também? Dona Isildinha. Vamos lá, dona Isildinha. Aí, quando estou na porta do elevador, vem uma outra filha. Padre, que bom encontrar o senhor. O senhor não pode ir ali na minha mãe? Aí cheguei, uma senhora, já idosinha, com um livrinho de oração, um texto na mão. Que bom que o senhor veio. Eis-me aqui. Então, às vezes, a minha intenção, a minha pretensão na escolha do lema era só para ver, era para as missões, para a África, sei lá, evangelizar a Amazônia, evangelizar o árabe, sei lá. Não, mas o eis-me aqui é para essas pequenas coisas também. Ontem eu pensei muito nisso. Eu estava com muita pressa. Eu estava com intervalo, tinha pessoas já me esperando na paróquia. Mas eu não podia deixar aquelas 2 pessoas que estavam ali. E aí quando eu estou saindo, a enfermeira ainda me para e eu... Ai, meu Nossa Senhora. O senhor não pode só dar uma bênção aqui para nós? Ai, em nome do Senhor, vamos lá. Ai, Filho, Espírito Santo, amém, pronto. Para a gente ver a ação salvífica que Deus faz acontecer através do padre. Mesmo no mundo secular, no hospital, médicos que estão ali, mas pediram todos, e quando ela veio, era uma enfermeira que veio, quando ela veio, né, aí
todos se voltaram para mim, aí eu fiz uma oração ali, né, com todos os pacientes da UTI ali e tudo mais. Mas para dizer que o eis-me aqui é muito além. Uhum. Eu pensei que era uma coisa, mas era muito além. Era o eis-me aqui quando a dona Isildinha me chamou. Era o eis-me aqui quando a dona Joana me chamou. Era o eis-me aqui quando a enfermeira, que eu não sei o nome dela, me chamou. Esse é o eis-me aqui. E aí entra justamente a fala de Deus, primeiramente, para Isaías. A quem enviarei? A quem enviarei? Né? E essa é a ação de Deus. Com certeza. Um pouquinho da minha história. Né? Tem muita coisa, tem muita coisa. Cada vez que eu mexo na história tem algo novo. E cada vez que eu falo, que eu conto, a gente ressignifica muita coisa, a gente toca em muita coisa, né? Revive muita coisa. E isso é o bonito, né? Eu lembro que São Paulo VI sempre dizia, né, que o padre ele precisa ser um especialista em humanidade. Uhum. Mas para se tornar um especialista em humanidade, primeiro ele precisa ser muito humano. Então, cada vez que eu toco na minha história, hoje, né, como eu contei no início, que eu tinha muita vergonha, muito receio, mas como é que vão falar? O padre está falando isso, o padre fez isso, o padre não é virgem, o padre foi o garoto de programa, o padre fez isso, aquilo, outro, mas não. Eu até perguntar para o senhor, quando o senhor entra então no seminário na Canção Nova, o senhor deve ter ficado quanto tempo o senhor fez de seminário, de formação no geral? 7 anos. 7 anos. E aí como que foi, eu sei que teve um período meio conturbado, conta um pouco pra gente como que foi essa questão de ser admitido depois para receber a ordenação. Foram 4 episódios na minha vida, os 4 episódios ao final de cada ano da teologia. Uhum. No final do primeiro ano, eu tinha acabado de receber, porque nós recebemos os ministérios, né, de admissão, leitorato e acolitato. Que são os chamados graus menores. Os graus menores. Né? E depois nós recebemos a ordenação no grau do diaconato e depois a ordenação no grau do presbiterato. Então, no final de cada ano, nós recebíamos a admissão, o leitorato, o acolitato, depois o diaconato. No final do primeiro ano, eu já era leitor, já tinha recebido, já era admitido e já era leitor. E esses ministérios sempre eram feitos em Cachoeira Paulista. Nós morávamos em Palmas e nós recebíamos em Cachoeira Paulista. O bispo que nos ordenava era o bispo de Palmas, Dom Alberto Taveira, que agora é arcebispo emérito de Belém do Pará. Então, no final da celebração, o Padre Jonas me manda me chamar. Eu fui até ele e ele falou assim, acho que é hora de você conversar com a minha sobrinha. Já tinha se passado 5 anos, eu já estava no primeiro ano, já tinha terminado o primeiro ano de teologia. E aí eu fui obediente, não sabia o que eu ia falar. Eu perguntei para ele, mas o que eu vou falar? Ele falou, fala o que você viveu. Aí conversa com a Marta, que era a irmã dele, aquela que tinha me ligado naquele dia. Conversa com a Marta, que ela vai fazer a ponte para que vocês conversem. Nessa conversa, eu toco ali que eu terminei o meu namoro ali, 5 anos depois. Era como se na minha cabeça tivesse aquela coisa assim, se não der certo, eu tenho alguém me esperando lá fora. Então não era livre ao mesmo tempo. Achava que era livre, vivia, era feliz, mas eu tinha aquela segurança lá fora. Tem alguém me esperando. Né? Aí eu lembro sempre do Viktor Frankl, né, da logoterapia. Tem alguém que me espera. Né? Meu sentido é passar pelo campo de concentração porque eu quero encontrar alguém. O senhor sabe que, conforme o senhor ia falando da história, eu estava justamente pensando nesse livro, que é A Busca do Sentido. O Homem em Busca de Sentido. É maravilhoso, né? Eu sou apaixonado pela logoterapia também. E aí é aquela coisa, mas vista no sentido errado, né? A busca do sentido errado. Porque eu estava caminhando aqui, mas era como se eu deixasse preso algo que me afastasse daquilo que eu tinha escolhido. E aí naquela conversa, nós tivemos uma conversa firme, dura, difícil no começo, mas enquanto ela falava, eu falava, essa mulher hoje podia ser a minha esposa, podia ser a mãe dos meus filhos.
Mas no dia anterior, eu tinha recebido a admissão às ordens sagradas. O dia anterior, que é o primeiro ministério. Você é admitido como seminarista. Né? Tá. A igreja entende isso. Você é admitido para prosseguir as ordens sagradas. E foi a fala dela, eu digo assim, ela terminou o namoro comigo. Porque ela falou assim, eu te esperei até ontem. Mas ontem, quando eu passei na sala e eu vi a celebração acontecendo, ela assistiu, né? Eu falei, eu te esperei até ontem. Ali terminou. Então foi aquele baque. Aí eu volto para o seminário dizendo, agora não tem mais nenhuma segurança. Agora a minha segurança é meu sim. A minha segurança é a minha resposta a Deus. Quando foi no segundo ano, final do segundo ano, aí eu já estava tendo, dentro da teologia, estava tendo aula de direito canônico. E aí, uma das aulas foram sobre o impedimento ao sacramento da ordem. E o impedimento ao sacramento da ordem, numa das cláusulas, era de você ter sido cúmplice de aborto. Eu fiquei desesperado. Porque, como é que seria agora? Eu tinha sido cúmplice de aborto. Fui desesperado em busca do bispo. O bispo senta aqui e me conta a sua história. Contei a história. E aí ele fez uma carta para a penitenciaria apostólica. E ele falou, vamos esperar a decisão da igreja. A decisão da igreja vai ser voz de Deus para você. E espera, e essa resposta não chega. Um dia ele me ligou, chegou a sua resposta, vem aqui que eu preciso abrir junto com você. Aí era um envelopinho, lacrado, e precisava ser aberto. O bispo, que tinha enviado, precisava abrir na minha frente. São os carinhos da igreja, né? Lá não tem meu nome, lá não tem de onde eu sou, lá não tem absolutamente nada, mas tem um número que representa a igreja aceitando o meu caso, eu posso ser padre. Olha que coisa, padre. E aí ali, a única coisa que pede é que o bispo me absolva e me dê a comunhão. Eu já tinha recebido, porque o aborto é pecado que excomunga. Eu já tinha recebido a comunhão de volta. Mas ali pede-se novamente que o bispo faça este procedimento. E é uma excomunhão automática que fala... Late sententia. Late sententia. Uma dúvida que eu sempre tive é para a pessoa que, enfim, deu algum tipo de suporte ao aborto, para ela incorrer em excomunhão automática, é necessário que ela conheça a pena envolvida ou não? Na verdade, a comunhão late sententia é uma excomunhão que independe da sua consciência ou não. Quando você toma consciência, você precisa buscar a comunhão da igreja. Né? Por isso que tudo se fala a partir da evangelização. Muitas pessoas estão em situações porque falta evangelização. Muitas pessoas estão na ignorância porque falta evangelização. É claro que nós acolhemos a ignorância também diante daquilo que é a misericórdia de Deus, né? Mas aquilo que é a comunhão da igreja, a pessoa está excomungada. E às vezes não sabe, não tem conhecimento. Por isso que, eu estou dizendo, por isso que o que falta é a evangelização, e a evangelização clara. Por exemplo, o que você faz aqui, e tantos outros que fazem o mesmo, né? Tantos outros influenciadores católicos que fazem esse tipo de coisa, porque falta a evangelização. Né? Eu não sabia que eu estava excomungado. Eu era seminarista, já tinha feito filosofia. Mas quando eu tive as mãos, em mãos o direito canônico, foi que eu vi que eu estava excomungado. Né? E não só excomungado, mas também como impedido da ordem. Por mais que na minha confissão, quando eu fui fazer a confissão e eu confessei isso, o padre me deu a comunhão. Né? Me trouxe a comunhão de volta. Mas eu não tinha consciência do que era isso.
Eu era seminarista já, e não sabia. Aí quando chegou o número do protocolo, do processo, o Dom Roberto disse uma coisa maravilhosa. Ele falou assim: você está em discernimento ainda, você ainda não é padre, mas a igreja já te acolhe como um padre. Você não é ordenado ainda, mas ela já entende que você quer isso. Porque quando ela aprovou a sua ordenação, antes mesmo de você pedi-la, eu tinha recebido a admissão às ordens sacras, mas eu só tinha recebido porque o bispo não sabia. Senão ele não teria me dado. Precisava de uma liberação da Santa Sé, porque nem ele poderia fazer isso. Né? A lei canônica é muito clara. Esse impedimento só pode ser mudado com o respaldo, a autorização da Santa Sé. E que na época era o cardeal Ratzinger. Só. Era ele, porque e eu tenho o papel assinado por ele. Olha só. Porque ele era o Tem prefeito. que guardar essa assinatura aí. Eu tenho Algum dia vai virar relíquia isso aí. Tem a assinatura de um santo. Porque ele era o prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé. Né? Isso foi justamente no ano que o João Paulo II morreu. Foi em 2005. Né? E foi quando justamente ele foi eleito Papa. O Ratzinger. E aí, então, essa foi a coisa que me aconteceu no segundo ano de teologia. Uhum. Quando foi no terceiro ano de teologia, eu tinha que fazer o pedido para a minha ordenação diaconal. Uhum. E, claro, todo ser humano tem os seus erros. E o meu reitor, na época, ele não aceitou o meu pedido de ordenação diaconal. Por quê? Porque ele alegava que eu não tinha vida comunitária. Mas por que eu não tinha vida comunitária? Porque eu dava aula na teologia de leigos. Eu trabalhava no tribunal eclesiástico. Eu era coordenador da pastoral arquidiocesana da educação. Pastoral da educação arquidiocesana. Então eu tinha muitos congressos, eu tinha muita coisa. Às noites, né, toda terça e quinta eu dava aula. O tribunal eclesiástico, eu assessorava o tribunal eclesiástico 2, 3 vezes por semana à tarde. E de manhã eu estudava, estava na faculdade da teologia. Então ele alegou que eu não tinha vida comunitária. E ele deu parecer negativo. Nossa. A isso. Mas quando acontece isso, se ficasse o parecer negativo, tem que continuar mais alguns anos ou... Você tem que esperar terminar a teologia. Ah, tá. Normalmente você espera terminar a teologia e vai sendo acompanhado, aceita, vê se pode mudar alguma coisa e tudo mais. Só que aí o que eu fiz? Eu fui ao bispo. Né? Porque esse formador, esse reitor, ele tinha chegado em fevereiro. Uhum. Ele tinha chegado em fevereiro e a ordenação e o pedido era em maio, ou seja, 2 meses depois. Olha só. Então ele não tinha competência para falar isso. Uhum. O antigo já estava comigo há 2 anos, né? Primeiro e segundo ano. E aí fui ao bispo. E Dom Roberto, aconteceu isso. Aí o Dom Roberto falou: mas quem vai te ordenar sou eu. Eu te conheço, eu sei, né? Ele já sabia de tudo, inclusive. Uhum. Falou: não tem impedimento. Não tem porquê. E além do mais, eu era cerimoniário dele. Tudo que você faz, fui eu que te pedi. Fui eu que te coloquei no tribunal eclesiástico, foi eu que te nomeei coordenador da pastoral da educação, foi eu que pedi para você estudar, dar aula de teologia, e fui eu que te chamei para ser meu cerimoniário. Então... E a autoridade máxima é o bispo, né? Pronto. Só que essa vai, vem, e a espera de novo. Eu falei: meu Deus, mais uma espera. Primeiro eu tive que resolver a situação lá com a namorada. Depois eu tive que esperar a igreja resolver a minha situação. Uhum. Depois mais uma espera, que agora a igreja também, né, na pessoa do reitor, não estava me aceitando. Aí, então estou fazendo alguma coisa errada. Sabe que não é para ser padre? Aí eu entrei em crise. Aí eu digo que foi a minha primeira crise onde eu questionei. Não quero ser padre, mas será que é para eu ser padre? Aí pronto. Foi o que aconteceu. Liberou, veio, deu certo. Aí fomos ordenados, né? Eu com a minha turma, nós éramos em 5. Pronto, aí teve a 4ª situação.
Aí essa quarta situação aí já foi perigo de vida. Por conta de eu dar aula, né, eu já era diácono, nossa ordenação estava marcada para o dia 16 de dezembro, eu só pude sair de Palmas no dia 13 de dezembro. Os meus irmãos de turma já tinham todos ido para a Cachoeira Paulista para poder organizar a ordenação, mas eu não pude ir por conta de dar aula. Então eu tinha que esperar a formatura, não sei o que, e aquele processo de despedida, porque eu tinha sido transferido, eu iria ser ordenado padre, então eu iria sair de Palmas, ia morar em Cachoeira Paulista, então eu voltei de ônibus. Quando eu voltei de ônibus, o ônibus é assaltado no meio do caminho. Nossa Senhora. E ele sendo assaltado no meio do caminho, o cara, era madrugada, não lembro que hora que era, mas era, sei lá, 2, 3 horas da manhã. Eu estava dormindo, eu acordei com o ônibus fazendo esses movimentos, aí eu abri a janela assim, o ônibus entrando no meio de um canavial, né, no meio do mato, e aí todo mundo já começou a se desesperar, porque tem gente lá na frente. Conclusão, como é que foi? O ônibus foi fechado, no que ele foi fechado, saíram 4, 5 caras com metralhadora, com revólver. O ônibus parou, eles entraram no ônibus. Só que eles entraram ali onde fica o motorista, não tinha entrado ainda naquela parte onde ficam os passageiros. Depois que eles mandaram o motorista ir para esse canavial, aí eles entraram. Aí desliga o motor e fica aí. Nós éramos 12 pessoas apenas. Aí eles roubaram o brinco de pessoa, roubaram isso, levaram tudo meu. Aí eu era o mais jovem. O que você é? Com a arma apontada na minha cara. Eu falei assim, eu sou padre. Era diácono. Você falava assim, não, eu sou diácono, tô indo pra ser. Eu não ia falar isso, eu sou padre. Aí ele falou assim, minha mãe é muito católica. Ele falou, você podia também ser, né? Putz. Ele, o quê? Calma, desculpa. Aí desce todo mundo. Eles levaram tudo, mas por quê? O ônibus ele também estava transportando mercadorias. Normalmente fazem isso. De um ponto para outro, eles estavam levando mercadorias de peças de moto. Então, por isso que ele tinha sido assaltado. Era isso que eles queriam. Aí, eles prenderam a gente no porta-malas do ônibus. Deixou apenas uma mãe e uma criança de mais ou menos 2 anos de idade. Tudo escuro, no meio do canavial. Quando eles colocaram a gente no bagageiro e fecharam, cara, na minha cabeça, assim, agora eles vão metralhar esse ônibus, vão matar a gente, sei lá. Já tinha levado tudo. Eu fiquei só com a minha roupa de corpo. Nossa. Eu só tinha... na mala eu tinha minhas casulas novas, o que eu ia usar, eu tinha o missal, eu tinha livros, eu tinha túnicas, eu tinha um enxoval que eu ganhei de Palmas para padre. Nossa Senhora. A única coisa que eu tinha seguro é a túnica e a casula da ordenação, porque tinham sido feitas em São Paulo, todas iguais. Então estava lá. Mas todo o resto que eu ganhei em Palmas foi tudo embora. E toda a minha roupa, era toda a minha vida. Eu estava vindo de mudança. Foi tudo. E nessa que foi tudo, prenderam a gente lá, aí já não tinha mais ar, o povo já começou a passar mal, e tudo escuro, e aquela coisa toda. E aí a gente só escuta a moça, a mãe, que tinha ficado lá em cima com a criança, dizendo, tem alguém aí? E aí o motorista, imagina, dentro do negócio, precisava ligar o ônibus para poder abrir o bagageiro. Porque era daqueles automáticos, né? E a mulher não entendia nada de carro, não dirigia, não fazia nada. Ela tinha ficado presa no ônibus. Quem liberou ela foi a criancinha de 2 anos de idade, né? E ela desce, aí o motorista vai lá, pega, faz isso, liga, aperta, faz isso, liga isso, aperta aquilo, gira isso para poder fazer o ônibus. Aí o ônibus começa a funcionar, e até que ele funcione tem que encher o compressor, até que encher esse compressor para poder abrir as coisas. Cara, Meu isso daí Deus eu falei assim, nós entramos no bagageiro à noite, nós saímos do bagageiro já era dia. Nossa. Deve ter aquela claustrofobia, 12 claustrofobia, pessoas. vômito, tinha tudo ali. Putz. E aí
vai para fazer o boletim de ocorrência. Uhum. Chegando no boletim de ocorrência, chegando lá no posto da polícia rodoviária, ele, é assim mesmo, esse aí já é o 4º ou 5º, só essa semana. Eles não fazem nada. Não fazem. E eu precisava ir para São Paulo, porque eu peguei um ônibus de Palmas para São José do Rio Preto. De São José do Rio Preto eu precisava voltar para São Paulo. Como é que eu ia comprar passagem? Nossa. Aí entra uma história, entra outra, entra história, vem outra, vem não sei o quê, até que a empresa arcou com as despesas, pelo menos para que nós chegássemos até o nosso destino final. Aí cheguei na Barra Funda, no terminal Barra Funda, em São Paulo. Meus pais estavam lá e eu só com a roupa do corpo. Nossa. Isso dia 13. Eu iria ficar ali naquele dia e à noite eu viajaria para a Cachoeira Paulista, né, para poder organizar todas as coisas. E assim foi minha ordenação. Tranquila, né, padre? Tranquila. Por isso que eu falo, eis-me aqui, Senhor. Que isso. O senhor sabe, quando o senhor foi contar essa história aí do assalto, eu lembrei do que aconteceu com o Dom Henrique Soares, né? Parece que ele sofreu algo parecido no dia ou antes de virar bispo, né? Foi. Que bateram nele. Bateram nele. No caso dele foi violento, né? Foi uma coisa... Porque bateram nele, tem até fotos deles com solidão na cabeça, cheio de cicatriz no rosto. É o capeta, né, padre? Pode ser. Não é outro, não. Ou era o capeta ou era o emissário dele. Nossa. Olha, eu falo que o do capeta ele não vem, não, mas ele manda muito secretário. Excelente, padre. Acho que esse testemunho assim é sem igual mesmo. Pelo menos eu nunca ouvi nada parecido. E, padre, agora a gente tá já encaminhando aí pro encerramento, falta 20 minutinhos ali pra... Cara, eu falei quase 1h40. Minha Nossa Senhora, nem eu aguentei. Não, mas valeu muito a pena. Acho que com certeza o pessoal aí de casa adorou. Pessoal que já tá aí até agora, por favor, se inscreva no canal, toque o sininho, compartilhe. Comenta o que você achou desse testemunho até agora, tá? Não acabou, mas a gente vai dar uma continuidade. Mas dá uma forcinha aí pro canal que a gente tá realmente precisando aí da ajuda de vocês. É um começo de projeto. E, enfim, sou muito grato aí pro padre ter dado esse voto de confiança. Ô padre, eu acho que para essas últimas perguntas agora, eu saio um pouco do espectro da sua história e agora nos dirigir, né, às pessoas que estão assistindo aqui. Com certeza deve ter alguma mulher, algum homem que está passando por um período de dificuldade, né, tá com dificuldade também em achar a vocação, também histórias difíceis. Nesse Brasil afora a gente tem muita coisa assim. Dá um conselho, no geral, para essas pessoas, como que elas podem, de fato, reordenar, reconquistar o sentido, como o senhor disse, citando Viktor Frankl, né? E realmente tomarem posse da vida dessas pessoas e achar um sentido, uma luz no fim do túnel. Me lembro uma frase que São João Paulo II sempre falava. A vocação é o olhar carinhoso de Deus sobre cada pessoa. Todos nós temos uma vocação. E a vocação, ela antecede tudo aquilo que você possa ter feito na vida. Um fato curioso que minha mãe foi me contar muito tempo depois, eu já era padre. Eu até perguntei para ela, por que a senhora não falou isso antes? Ela falou que ela não queria me influenciar. Eu era bebezinho, ela estava me dando banho, né? Sozinha em casa, minha irmã estava na escola, meu pai estava trabalhando e ela me dando banho, eu era bebê mesmo. Uhum. E ela escuta uma voz suave dizendo no ouvido dela, ela falou que era uma voz, ela não foi aquela coisa de sentir no coração, mas uma mesmo. Voz mesmo. Ela escutou uma voz dizendo, esse menino vai ser padre. Então Deus, ele tem uma vocação para todos nós. Só que a vocação é meio, né? A vocação, por exemplo, eu sou padre, mas eu sei que o sacerdócio não é o fim. Uhum. O sacerdócio é para o fim. E qual é o fim? Minha santificação. O que Deus quer mesmo de mim? O que Deus quer de você? O que Deus quer de você? Ele quer que um dia nós estejamos todos com Ele no céu. É isto. Então a vocação é um meio para que nós nos santifiquemos, né? Por isso, quando eu falei lá do matrimônio, se eu não tivesse escolhido o sacerdócio, eu poderia me santificar sendo pai, sendo esposo. Você pode santificar também. Essa é a primeira coisa.
A vocação é o olhar carinhoso de Deus sobre todas as pessoas. Todos nós. Deus nos deu todos os meios para isso. Para alcançar a vontade dele. A vontade dele não é que eu seja padre. A vontade dele é que eu me santifique sendo padre. Porque a vontade dele é que eu seja santo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu sempre trouxe, e eu trouxe isso no convite da minha ordenação. Eu coloquei algumas fotinhos minhas, de várias fases da minha história, e o título dali eu coloquei Deus existe. Essa história prova isso. Mas o que eu queria dizer, na verdade? O meu passado não me condena. O meu passado está cravado na cruz de Cristo. Nada, absolutamente nada do que eu fiz me condena. Enquanto eu caminho neste mundo, a misericórdia de Deus me alcança. Eu sou fruto dessa misericórdia, né? Até na festa do domingo da misericórdia, há poucos dias, eu dizia isso, né? A misericórdia de Deus é essa oportunidade que Deus nos dá para crer nele. Tanto que o evangelho do dia é o evangelho de Tomé. Não tem uma imagem mais bela da misericórdia, teologicamente falando, do que o diálogo de Jesus com Tomé. Tomé não chegou ali e falou, ai Senhor, me arrependo de tudo que eu fiz. Não, Tomé falou, meu Senhor e meu Deus. A misericórdia é a oportunidade que Deus nos dá a cada momento de professá-lo como Senhor e Deus. E é isso que vai me levar ao arrependimento e à conversão, né? Então, todas essas ações de Deus na minha vida é para que eu o professasse como meu Senhor e Deus. Por isso que o dia 28 de janeiro de 1997 é tão marcante na minha vida. Porque foi ali o encontro de Deus comparando com Tomé. É como se Deus estivesse aqui. Anderson, toca aqui nas minhas chagas. Sou eu mesmo que estou aqui. Não sou um fantasma, eu sou real, eu sou uma pessoa concreta, real. E ali eu comecei a professar, meu Senhor e meu Deus. É a misericórdia. É isso, é a misericórdia. Então o seu passado não te condena de forma nenhuma, não importa o que você tenha feito. O que Deus ainda está fazendo com você é insistindo, porque o que Ele quer para você é céu, é salvação. Mas para que possamos alcançá-lo, o céu, alcançar a salvação, é preciso viver a santidade. E aí a santidade, que pouco se fala hoje, não é ser um alienado. Não é ser uma pessoa que se exclui de tudo e de todos. Não. Uma carta do Papa Francisco, Gaudete et exultate. Alegrai-vos e exultai. O Papa Francisco coloca ali a santidade do dia a dia. A santidade nas pequenas coisas. A santidade espontânea, né? E a santidade programada. Qual que é a santidade espontânea? Quando o evangelho já me ocupa muito espaço, a minha vontade era de fazer uma coisa, mas eu vou fazer outra. Bom, a minha vontade era de sentar a mão na cara daquela pessoa, mas eu vou dar um abraço. Essa é a santidade espontânea. A santidade programada. Eu preciso conversar com aquela pessoa. Preciso resolver essa situação. Isso é a santidade programada, né? A espontânea é aquela que sai no ato. Se o evangelho já chegou. Eu sempre falo isso, né? O evangelho ele precisa alcançar-nos. Muitas áreas da nossa vida ainda não foram evangelizadas. Muitas áreas. Muitos fatos da nossa história, muitas marcas, muitos traumas da nossa história ainda não foram evangelizados. O evangelho ainda não chegou lá. Então, por isso que nós só começamos o processo de conversão. Nós não somos convertidos, né? Porque nós iniciamos, por quê? Porque o evangelho vai chegando, né? Jesus vai chegando. A ação evangelizadora em nós vai chegando. Em cada homilia, em cada oração que eu faço, em cada encontro com Deus que eu faço, que eu tenho, em cada retiro que eu participo, em cada encontro de Jesus no irmão, né? Muito se fala do necessitado, do pobre, disso, daquilo, daquilo. Mas quem é o pobre? O pobre é aquele que me traz Jesus. O pobre não é só o pobre
financeiramente falando. Não. Uhum. Tem uma leitura muito bela do cardeal Walter Casper, quando ele fala do pobre. Fazendo ali uma pequena explicação, quando Jesus fala, pobre sempre tereis no vosso meio. Uhum. Quem é o pobre verdadeiro? É aquele que eu olho e eu vejo Jesus. Pode ser aquele irmão de rua, pode ser aquele dependente químico, mas pode ser o meu pai, que eu não falo porque eu tenho raiva dele. Uhum. O pobre é esse. O pobre é aquele que vai me trazer Jesus. Eu não consigo perdoar meu pai, mas eu preciso ver Jesus dizendo para mim, perdoe o seu inimigo, perdoe 70 vezes 7. Esse é o pobre. É uma visão fantástica do cardeal Walter Casper quando ele fala isso. Porque muitas vezes a gente, dentro das teologias socialistas, a gente vai dizer que não, o pobre é aquele que está na rua. Claro, nós também precisamos ir a eles. Mas não é só eles. Não são somente eles. Né? Então, encontrar sentido na vida é encontrar Jesus. Amém. É encontrar Jesus. Muito bom, padre. E agora, para a nossa última pergunta, é aquela pergunta que eu faço para todos os convidados, né? Indique, padre, 3 livros que marcaram aí a sua vida, a sua espiritualidade, teologia, a sua vida, tá? Que você acha que pode realmente ajudar quem está ouvindo esse podcast. E eu sempre faço um adendo, né? Não pode ser nem a Bíblia, nem o Catecismo, porque esse aí todo mundo deve ler. Olha, é difícil você... 3 livros apenas. Eu já cito de cara, é a Deus Caritas Est. Deus é amor. Ela me trouxe o sentido do que realmente eu vivi. Do cardeal Ratzinger. Do cardeal Ratzinger. Na verdade, Deus Caritas Est é Bento, né? Já é a primeira encíclica dele. O segundo, um livrinho muito simplesinho, tão antigo e tão novo. A Imitação de Cristo. Nossa, esse livro é um clássico. Conta um pouco sobre esse livro para quem não conhece. Esse traz a realidade de um Jesus humano. Eu vejo isso, né? Eu dou aula de Cristologia também. Muitas vezes a gente tem uma visão muito romântica de Jesus. Uhum. E o imitá-lo, quando a gente fala, por exemplo, né? O primeiro domingo da Quaresma, estou dando um exemplo. Primeiro domingo da Quaresma, quando traz sempre a tentação de Jesus. Mas Jesus venceu a tentação porque ele era Deus. Não, quem venceu ali foi a humanidade. Né? Então, imitar Jesus Cristo é você voltar à sua originalidade. Eu falo que nós somos fotocópias de nós mesmos, porque o mundo nos causou muitos traumas e o mundo de hoje, das redes sociais, nos faz deixarmos de ser pessoas e nos tornarmos personalidades. Uhum. Isso é muito sério. Então, Jesus é aquele que me devolve para mim mesmo. E como é que ele me devolve para mim mesmo? Naquilo que eu imito. Né? Então, o livro traz muito mais coisas, mas um resumo seria isso. É do Thomas de Kempis, né? Thomas Kempis, isso. E um terceiro livro que também me marca, e sempre me marcou, e eu já reli, A Busca de Sentido. Esse aí é maravilhoso. Ali sempre me chamou muita atenção, porque assim, eu fui a Auschwitz. O senhor foi visitar lá? Fui. Auschwitz é Polônia, né? Polônia. E a minha descendência é judia, né? Então, minha bisavó era judia. Minha mãe até fala que ela fazia umas orações que ela não entendia. E uma experiência bonita que eu vivi foi quando eu fui na Terra Santa, no Museu do Holocausto, e eu vi que lá no Museu do Holocausto tem uma réplica das câmaras de gás, né? Uma réplica da câmara de gás, onde os judeus eram mortos sem ar. E tem vários nomes ali naquela câmara de gás. E de várias famílias também. E o meu sobrenome está lá. Sério? Só que não Marçal, mas o Marchal, que quando vem para o Brasil, primeiramente eles foram para Portugal, depois de Portugal chegam ao Brasil, o SH tornou-se cedilha.
São Maximiliano também morreu ali, né? Se eu não me engano. São Maximiliano, Santa Edith Stein. Edith Stein. Então, primeira coisa foi esse choque que eu tive ali. E quando eu fui a Auschwitz, na Polônia, e que você vê tapetes feitos de cabelo, você vê aqueles milhares e milhares de pares de sapato, e você vê tantas coisas que aconteceram ali. O próprio Bento XVI, quando foi, né, ele faz aquela pergunta que choca o mundo: onde estava Deus? E relendo, que eu já conhecia Franklin, e depois quando você lê o Franklin antes de Auschwitz e você lê Franklin depois de Auschwitz, é outra coisa. Você não vê um judeu nas fotos, nos vídeos do Holocausto, você não vê um judeu de cabeça baixa. E Franklin traz disso, porque o judeu sabe de que ele é filho. O entendimento de que o sentido da vida não era só a esposa dele, que ele queria encontrá-la depois, mas o entendimento da vida dele era o que estava dentro dele. Tanto que quando ele morre com um crucifixo, mesmo ele sendo judeu, ele morre com um crucifixo na cama e dizendo que tinha encontrado o seu verdadeiro sentido. Caramba, não sabia dessa. Tem muitos estudiosos, e eu conheci um brasileiro que fez uma visita a ele, né? Ele é estudioso de logoterapia e fez uma visita a ele, e quando ele foi, ele já estava próximo da morte, e ele encontra esse crucifixo dentro da casa de um judeu. E o Franklin disse, já nos seus últimos dias, que ele tinha encontrado o verdadeiro sentido. E que não era a esposa que levou ele durante todo o campo de concentração a manter-se vivo, né? Mas o que me chama a atenção muito é justamente isto. O judeu sabe de quem ele é filho. O judeu está lá, pele e osso, nas fotos do Holocausto. Pele e osso. Mas você não vê ele assim, de cabeça baixa. Eles sempre estão de cabeça erguida, porque ele sabe de quem ele é filho. Então essa busca do sentido, quando você entende essa busca do sentido com um olhar cristão, não tem o que você questionar. O sentido é o que Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Amém. Beleza, então ficou Deus Carita Est, do Papa Bento XVI, a Imitação de Cristo, do Thomas Kempis, e em busca do sentido. Em busca de sentido do psicólogo ou psiquiatra. Ele é psicanalista. Vitor Frankl. Psicanalista, porém, é o fundador da logoterapia, o idealizador da logoterapia. Perfeito. Padre, então a gente já vai agora se encaminhar, agora sim, né, para o nosso encerramento. Eu agradeço demais a sua presença, foi realmente assim um dos podcasts mais tocantes aí que eu já participei. E é uma honra ter o senhor aqui conosco, viu? Muito obrigado por compartilhar a sua história conosco. E você que está aqui conosco até agora, por favor, se inscreva no canal, compartilhe, comente, deixe o seu testemunho também abaixo, tá? E a gente se vê então no próximo episódio do Aquino Talks. Até semana que vem, pessoal. Fiquem com Deus.